Olá, está no ar mais um episódio da segunda temporada do Transição, uma parceria entre a TVT e o Itaú Educação e Trabalho. O programa de hoje vai falar sobre iniciativas que criam oportunidades de formação e inserção no mercado de trabalho para uma das camadas da sociedade que mais sofrem com o desemprego, os jovens, em especial os jovens da periferia. Para essa conversa estão aqui com a gente três feras. A gente tem aqui o Jonathan Salles, a Nayara Basoli e a Maria Elisa Montaner, certo? Estão preparados para a conversa? Vamos falar sobre o mercado de trabalho para os jovens? Claro. Bora. Então tá bom. Acesse nossas redes sociais, @RedeTVT. Você pode ver esse programa e rever todos os outros programas que a gente já fez dessa temporada e da temporada passada. Vamos nessa? Antes da gente falar sobre as instituições, os programas aqui, né, que visam criar essas oportunidades para os jovens, eu queria fazer um raio-x da situação do jovem no Brasil. A gente tem dados do IBGE que apontam que cerca de 3 milhões de jovens não estão no mercado de trabalho. Primeiro, eu queria saber se esse número confere, se está correto e por que isso acontece. Maria Elisa. Olá, André. Bom, esse número infelizmente está certo, né? A gente tem pesquisas também que comprovam esses dados, né? E, recentemente saiu o dado do OCDE, que nós temos que 24% dos jovens dessa mesma faixa etária no Brasil estão sem emprego e sem estudo. A gente percebe muito que a questão do estudo está muito relacionada com a questão do trabalho, então, para além de falta de oportunidades, falta também essa questão da capacitação, que o jovem vai ficando sem o acesso ao estudo. A gente tem 18% de jovens com evasão escolar, não terminaram o ensino médio. Então, tudo isso vai trazendo um estado de vulnerabilidade para esse jovem, que a recolocação ou o primeiro emprego para ele vai ficando cada vez mais difícil. E por isso que a gente tem as iniciativas como o programa Jovem Aprendiz para melhorar esses dados. A gente consegue detectar por que esses jovens estão fora do mercado de trabalho, da escola, né, que a Maria Elisa falou sobre a evasão. Por que isso acontece, Natália? André, acho que a questão ela passa por diversas barreiras, né, muitas vezes estruturais, que acometem os jovens que estão morando principalmente nas periferias e nos territórios, né? A gente tem, por exemplo, a gente fez uma pesquisa recente na cidade de São Paulo que apontou que 38% dos jovens já são pai e mãe, antes de finalizar o ensino médio. Então, essa é uma grande barreira que mostra que ele teria uma dupla jornada, né, em primeiro lugar, cuidando da casa, cuidando da família e tendo que dar conta dos estudos, mas ainda tem mais um agravante, né? A maioria dos jovens que estão no ensino médio, que são jovens de baixa renda, que estão em escolas públicas, eles trabalham, né? Então, a gente está falando de 3 grandes obrigações: estudar, trabalhar, ser pai e mãe, né? Dar conta de uma casa e ter responsabilidades que muitas vezes eles vão ter que fazer escolhas, né? E o trabalho informal, o trabalho precário, ele acaba sendo a primeira escolha. Ele acaba não sendo uma escolha, porque ele precisa muitas vezes apoiar a família, é a única saída, né? É a única saída, exatamente. Aí, a gente tem, então, por exemplo, você fala sobre jovens já constituírem famílias, né, pais e mães. Aí a gente já pode, só com isso, já detectar, por exemplo, que falta política pública como creche para que essas crianças, né, as crianças ou os filhos possam ficar na creche. Isso para além, obviamente, de outros fatores. É isso, Jonathan? Não, com certeza. E fora que a gente, mesmo os jovens que estão ali e ainda querem, as jovens mães principalmente, que em sua maioria acabam sendo jovens negras, inclusive, você tem muito pouco acolhimento por parte das próprias escolas. Então, as escolas, isso a gente trabalha com organizações sociais, que inclui também escolas públicas, e você tem muito pouco cuidado com relação a essa jovem. Então, muitas vezes, o trabalho que ela executa, ele acaba sendo negligenciado, o estudo que ela tem também acaba sendo afetado por conta disso, e você tem muito pouca ação pensando tanto na prevenção, né, então, que é um assunto muito delicado, muito polêmico. Então, as diretorias, principalmente, acabam nem tocando no assunto, e acaba que quem se prejudica, no final das contas, é essa jovem. Então, é esse perfil de jovem que tem esse maior problema, e depois vai ser o que a gente chama de jovem potência ali, que fica fora do mercado de trabalho e fora do mundo dos estudos também. E mais uma vez, como você disse, a mulher negra, a base da pirâmide, infelizmente é mais impactada, né? Agora, então a gente, vamos lá, três pontos que a gente aqui recapitula, né? O jovem tem que trabalhar, ele tem que cuidar da casa porque ele já tem família e ele tem que estudar também.
Qual a saída para tudo isso, Marilise? Olha, aliás, assim, só antes de você responder, assim, tem muita gente que diz que ser jovem é fácil, ser jovem é uma maravilha, né? Mas não é assim, não, né? Jovem deveria ser uma maravilha, né? São jovens potências, são jovens cheios de energia, criatividade, que deveriam estar no seu pleno, mas infelizmente por conta da precarização dos trabalhos, que são geralmente... Quando o jovem entra no seu primeiro emprego, porque assim, a questão da vulnerabilidade vai causando várias camadas e ele vai deixando ele cada vez para trás. Né? Então, quando o jovem entra num programa, como um programa Jovem Aprendiz, que ele está cursando o ensino médio, que ele tem possibilidade de trabalhar numa grande empresa e conhecer vários setores da empresa e poder decidir aí qual vai ser o seu futuro profissional, uma carreira, a gente percebe que os nossos resultados são bem melhores, né? Os jovens que passam pelos programas de jovem aprendiz, bem melhor do que um jovem que está enfrentando ou uma maternidade precoce ou um trabalho precarizado e tendo que trabalhar, dedicar muitas horas do seu dia num trabalho que não vai dar um futuro que ele precisaria. Então, quando a gente alinha a lei da aprendizagem, que associa estudo e trabalho, a gente percebe que hoje a gente acabou de rodar uma pesquisa de empregabilidade, que só 8% dos jovens que passaram pelo programa de Jovem Aprendiz estão nessa condição sem trabalho, sem estudo. Isso coloca o Brasil num nível de Suécia, Noruega, Alemanha. Então, assim, existe um futuro. Quando você começa com esse jovem, desde dos 14, 16, 20, até os 24 anos, trazendo ele para uma capacitação. Porque o programa, além de oferecer um bom emprego, ele oferece também a capacitação. E outro resultado que a gente observa é que o jovem, quando sai desse programa, eles são efetivados em cargos CLT. Então, ele tem um potencial muito melhor de carreira e continua os estudos dele. É interessante você citar isso, porque assim, a gente tinha até um questionamento aqui na hora que a gente estava preparando o programa. Nosso diretor aqui, ele é professor também, enfim, ele está falando que tem muitos jovens, para quem ele dá aula, que estão saindo do ensino médio, estão saindo ou estão, enfim, ingressando na universidade, às vezes eles não sabem o caminho para começar o emprego, dar o chute inicial mesmo para entrar no mercado de trabalho. Natália, isso acontece mesmo? Tem muito jovem que não sabe por onde procurar emprego, como fazer para se inserir no mercado de trabalho? Isso é verdade ou não? Na nossa pesquisa, né, que a gente rodou aqui, a gente viu que mais de 60% dos jovens alegaram falta de acesso à informação qualificada. Então, assim, por que você não entra no mercado de trabalho? Por que você não busca uma vaga? Porque falta chegar essa informação nos territórios periféricos, no público que precisa dessa informação, que não vai ter muitas vezes o acesso à internet, à digitalização, como outros perfis de jovem têm com mais facilidade, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre olhar o papel também das instituições, né, André? Aqui a gente está falando da escola, dela prover uma qualificação no acesso à internet, a gente está falando de projetos de vida, né, que tem que ser trabalhado com qualidade dentro das escolas. A gente está falando de ter um reforço escolar para uma educação básica que às vezes não está no seu melhor, né? E fora isso, o papel de outras instituições também, principalmente as empresas, né? Se o jovem está chegando no mercado de trabalho como estudante ainda, se ele tem uma jornada dupla, a empresa precisa estar preparada para receber adequadamente um jovem estudante. Ela precisa ter práticas e políticas que vão sustentar esse jovem nessa empresa para que ele não simplesmente entre e saia com rapidez e a empresa tenha mais custos depois para repor esse cargo, né? E fora a empresa, obviamente, o governo também, como você falou, políticas públicas como creche, né, incentivos, transferência de renda, um salário mínimo adequado. Então, a gente sempre olha para a inclusão produtiva do jovem como algo multissetorial, como uma responsabilidade de vários atores dessa sociedade, e a gente não pode colocar tudo nas costas do jovem, né? O jovem, ele já está passando por uma situação de desigualdade social. Então, ele precisa do apoio das instituições, das políticas e das práticas para que ele possa se equiparar no mercado de trabalho. É bom você citar isso também, porque isso fazia parte aqui do que a gente ia passar agora a falar, que é a responsabilidade da sociedade em si, né, Jonathan, em relação à inserção do jovem no mercado de trabalho. Você tem que ter políticas públicas, uma mentalidade das empresas em relação à condição que o jovem oferece para estar ali, né, sendo produtivo no mercado de trabalho. E eu acho que da sociedade em si também acreditar no potencial do jovem, né? Eu estava conversando hoje aqui com
a menina aqui que faz a maquiagem da gente, ela estava falando inclusive sobre a idade dela, né? Eu estava falando sobre, enfim, né, vou ficar mais velho em breve e tal, uma conversa bem descontraída, e ela estava falando assim, eu já fiz 20 anos, mas eu já falava que eu tinha 20 anos antes de ter, porque se eu falasse que eu tinha 19, eu era desacreditada. Existe isso, Jonathan? Isso a sociedade tem que mudar num todo? Existe e muitas vezes, a gente está falando especificamente de idade, ele é um dos fatores excludentes, né? Mas quando a gente fala de jovem potência, que é esse jovem que vem dessa realidade periférica, que vem desse lugar que precisa de apoio, a idade é um fator excludente, mas a logística é outro fator excludente. A falta de acesso à capacitação técnica é outro fator excludente. Então, você tem uma série de problemas ali que acabam sendo permeados, né? Então, um exemplo que a gente acaba trazendo muito quando a gente vai falar sobre juventude, até de como que a empresa acolhe esse jovem, até na hora de receber para fazer uma entrevista. Então, tem jovem nosso que muitas vezes vai fazer uma entrevista numa empresa grande, e ele não consegue passar pela catraca, não consegue pegar o elevador. E aí, entre ele perguntar como que eu pego esse elevador aqui, ele se sente tão incapaz, por toda a estrutura que é montada ali, que ele prefere voltar para casa. Então, ele acaba não tendo acesso àquela oportunidade, ele nem tenta, porque toda a estrutura, a construção que ali tem, não foi pensada para ele. E aí você imagina um jovem, muitas vezes um jovem de 20 anos, de 23 anos, fala assim, poxa, eu não sei pegar um elevador. Né? E aí, se você for parar para analisar, se fosse ali um estrangeiro, por exemplo, alguém, um conselheiro da empresa que estivesse ali e que não tivesse contato com esse tipo de tecnologia, certamente teria alguém ali para recebê-lo. Né? E aí, quando a gente está falando de um jovem, isso é diferente. Então, não é valorizado e são dois seres humanos. Então, esse é o tipo de coisa que a gente precisa desconstruir na sociedade, principalmente na mentalidade, pensando em como que a gente inclui produtivamente esses jovens. Eu vou mergulhar nisso que você acaba de dizer. Isso pode deixar sequelas para as pessoas para o resto da vida, elas não se sentirem ou elas se sentirem incapazes em várias situações, enfim, causa uma insegurança, a pessoa guarda isso para o resto da vida? Olha, eu concordo muito com o que o Jonathan falou, inclusive um dos trabalhos que o Espro tem que fazer junto com o jovem é resgatar o sonho, né? Resgatar o que ele pode estar, né? A gente conhece muitos jovens que nunca pisaram na Avenida Paulista, nunca entraram num prédio, a gente, até mesmo quando a gente entra em alguns prédios assim de bancos, né? Fica, nossa, que ostensivo. Imagina para um jovem periférico, que não faz parte da realidade dele, vir para a Avenida Paulista, entrar nesses prédios e não se sentir reconhecido e não ser acolhido, né, da forma correta para ser. Então isso também vai tirando o jovem e falar, naquele lugar não é o meu, lá eu não tenho que estar, lá eles não me querem. Então o jovem a gente tem que principalmente sensibilizar mais as empresas, as instituições e tudo mais, para que a gente consiga fazer com que esse jovem seja relevante, importante, para que as empresas tenham cada vez mais o olhar social e o olhar de inclusão produtiva. E o jovem, a gente tem que despertar o sonho nele e falar, não, você tem esse lugar, você merece isso, você tem que estar aqui, e procurar incentivando cada vez mais. Muito bem, olha, para encerrar então esse bloco, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ouvir um recado, né? A gente está falando aqui bastante em jovens potentes, né? A gente já ouviu esse termo aqui várias vezes. Então, para encerrar esse bloco, vai aqui um recado para os recrutadores de empresas, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Da mudança de mentalidade e tal. Então, com a palavra, a Giovana Nogueira, que é uma jovem potente, e aí depois a gente retorna a nossa conversa no segundo bloco. Vamos dar uma olhada. Eu sou a Giovana, tenho 20 anos, eu moro na Zona Sul de São Paulo, no extremo sul, no bairro do Jardim Aracati. A minha virada de chave eu tenho que foi durante o meu ensino médio, que foi justamente quando eu tive contato com pessoas que tinham um poder aquisitivo muito maior que o meu. E no final do ano passado, no final do ano de 2022, chegou para mim a oportunidade de estagiar numa grande indústria farmacêutica, que é o cargo que eu ocupo hoje. Eu sou estagiária de diversidade, equidade e inclusão. E, bom, as empresas, quando contratam jovens potências, elas só têm a ganhar, na verdade, né? Elas ganham diversidade, elas ganham pessoas brilhantes que pensam de uma forma muito diferente do que todas aquelas pessoas que já estão acostumadas com aquela rotina. Ela traz novas vivências, ela traz novas oportunidades, ela traz novos horizontes para
que você consiga expandir aquela área, aquele setor. Então, se eu pudesse deixar um recado para os recrutadores, eu deixaria para que eles olhassem mais para esse ponto dos jovens potência, que eles tivessem uma atenção e que não pensassem muito no currículo daquela pessoa. Um currículo não resume tudo que você é. Então, meu pedido é esse, que vocês olhem com carinho para essas pessoas, que vocês pensem na oportunidade que elas vão ter e como essa oportunidade pode ser algo decisivo para a vida delas, pode ser algo que pode mudar totalmente a vida dessas pessoas. Que bacana, né? Que bacana esse depoimento. Bom, Jonathan, Nayara, Maria Elisa, a gente vai fazer um breve intervalo. Você aí em casa também fica por aí, que a gente vai voltar com esse assunto, porque tem muita coisa ainda para conversar. Fica aí. E a gente já está de volta, então, para falar sobre ações que transformam a vida de jovens em vulnerabilidade social por meio da educação e do trabalho. Para essa conversa, estão aqui com a gente, agora a gente vai apresentar aqui essas feras, assim, né, dar o currículo delas, a Maria Elisa Montaner, que é uma profissional com ampla experiência em pesquisa, análise e inteligência de mercado, além de planejamento estratégico. Atualmente, ela trabalha no Espro, que é uma plataforma de formação e inclusão, que a gente vai contar já já, inclusive. Daí ela é responsável também pela área de insights de mercado, gerando pesquisas sobre empregabilidade e vulnerabilidade e diversidade dos jovens. Ela já, inclusive, falou um pouco sobre isso, sobre pesquisa aqui. E aqui com a gente também estão dois representantes da Juventudes Potentes, que é uma grande aliança para promover a inclusão produtiva de jovens da cidade de São Paulo. O Jonathan Salles, que tem larga formação em gestão de projetos, negócios e instituições, é analista de projetos também, líder do Núcleo Jovens do Juventude Potentes, e a Nayara Basoli, que aqui eu tenho que fazer um meia-culpa, né? Eu chamei ela 2 vezes de Natália, peço perdão aqui, né, pelo erro. A Nayara Basoli, gerente do programa, formada em gestão de políticas públicas pela USP, com MBA em gestão de projetos e pós-graduação em liderança e gestão de pessoas. Bom, a gente ouviu aqui a história da Giovana no fim do último bloco, uma história, como eu disse, tocante, uma história bacana, né? Eu queria falar mais, então, sobre o programa que está no Brasil desde 2020, né? É isso. Vamos conversar sobre isso, né? Vamos contar um pouco dessa história. Vamos lá. Vamos lá, né? Legal, André. O programa, então, ele se caracteriza como uma rede, um movimento, onde a gente tem representantes do governo, da sociedade civil, das empresas e o jovem, né? O conceito do jovem no centro. E como um movimento, a gente tenta olhar para as barreiras que impedem a inclusão produtiva de jovens potência, né? Então, no mercado de trabalho, na formação, olhar para esse jovem e falar, bom, o que a gente precisa fazer para que ele entre no mercado de trabalho, tenha um emprego digno, de qualidade e permaneça nesse emprego, né? A gente trabalha, como eu falei, nessa rede e o nosso objetivo é olhar como conectar os jovens de periferia na cidade de São Paulo, principalmente na Zona Leste, na Zona Sul, com oportunidades de mercado, né? O nosso trabalho é todo baseado em gestão do conhecimento, então a gente tem hoje mais de 9 pesquisas publicadas, a gente trabalha muito baseado em fatos e dados para poder trazer qualidade para falar da inclusão produtiva, né? E uma rede de mais de 80 organizações, inclusive a Espro é um dos nossos parceiros, né? A gente acredita que não tem como falar de incluir uma população tão grande quanto a dos jovens no Brasil no mercado de trabalho se a gente não fizer isso junto, né, de forma coletiva. Então, o nosso objetivo é olhar para barreiras como o racismo estrutural, a evasão escolar, o distanciamento de jovens dos centros urbanos, dos grandes centros que empregam, para a gente poder quebrar essas barreiras de uma forma coletiva, né? Perfeito. Não, e quando a gente fala que o programa ele é construído a várias mãos, isso é verdade. Assim. Então, a gente tem o Núcleo Jovem, inclusive, ele é uma instância de gestão do programa. Então, toda a construção, inclusive, do arcabouço teórico que fomenta o Juventudes Potentes, ele foi construído com jovens.
Então, eu, como na época, membro do Núcleo Jovem, estava entrevistando jovens para poder entender o contexto do jovem, né? E o jovem vulnerável na época, inclusive a terminologia, o termo jovem potência, foi construído com jovens. Então, do nosso lugar, a gente, enquanto jovens líderes das nossas comunidades, eu sou lá do Jardim Capela, então, bem do extremo, e já tinha um trabalho de liderança nessa comunidade, também entendendo que, putz, eu não quero ser visto como jovem neném, ou jovem sem. Eu não quero ser... Vamos só explicar, porque assim, a gente está falando sobre o jovem neném, Maria Elisa, inclusive, falou que é aqueles que nem trabalham e nem estudam, e o sem... E são sem trabalho e sem renda. Sem trabalho e sem estudo. É o mesmo conceito, e a gente vem justamente para poder trazer um novo olhar sobre esse jovem. Então, chamá-lo de jovem potência é olhar esse jovem pela potencialidade que ele tem a entregar e não pelas oportunidades que ele não teve na vida. Por isso que a gente fala constantemente, o jovem potência é esse jovem. Maria Elisa, daqui a pouco a gente vai conhecer o Espero também, mas eu fiquei com uma curiosidade, assim, o Jonathan já começou dizendo que fez parte, enfim, já foi uma liderança de jovens também. Queria que vocês falassem um pouco mais, como é que vocês se envolveram com isso, né? Tipo assim, vou lutar por essa galera, como é que foi, né? Acho que é fundamental a gente olhar para as futuras gerações, né, André? A gente está vivendo um momento em que a gente está no final do nosso bônus demográfico, né? Então, o Brasil ainda tem uma população produtiva, ativa, né? Muitos jovens, pessoas que estão em produtividade, mas isso ao longo do tempo vai mudar, né? A gente vai ter pessoas a gente vai ter uma população envelhecida, né? E isso chama muita atenção, né? O momento para agir é ontem, né? A gente precisa se engajar com essa causa, olhar para futuras gerações, primeira infância, juventudes e trabalhar por isso, chamar para a responsabilidade, né? Então, a causa, ela me brilhou muitos olhos, né? E eu acho que o fato de ser sistêmico também, né? Então, não adianta colocar tudo para um ator só, para um setor só, né? Trabalhar em rede, fazer articulação, tudo isso faz muito sentido. Então, isso me atraiu bastante para poder estar nas Juventudes Potentes. E o Jonathan? Já falou um pouco, né? Mas... Sim. Não, eu tive toda Bota mais amor aí no negócio. Uma trajetória, tive toda uma trajetória acadêmica que foi no ensino público, né? E na época tive tenho até hoje vários gaps, então eu tive vários problemas ali por não ter tido várias aulas, não ter tido várias disciplinas. Então, eu já começo, e assim como vários outros jovens potência, bem lá de trás. A gente já começa, a corrida ela começa bem antes do ponto de largada que todos os outros deveriam começar. E justamente quando eu tive acesso a algo que era um pouco diferente, então, que no caso foi o ensino técnico, e o ensino técnico dentro da periferia, então não foi simplesmente uma unidade de ensino técnico polo, mas sim uma que se desloca até onde está o jovem, até onde está lá no extremo, que é uma classe descentralizada, que a gente chama. Então, quando eu tive acesso a essa educação, foi que eu entendi que aquilo que eu deveria estar aprendendo já desde o ensino médio. Então, é aquele tipo de conteúdo que eu deveria estar aprendendo. E não é só a respeito de técnicas para o trabalho, mas sim de cidadania, de inclusive como que você tem que retornar aquilo que você está recebendo para a sociedade de alguma forma. Então, foi entendendo isso que eu comecei a fazer um trabalho, já que na minha época de ensino médio eu nem sabia que existia ensino técnico gratuito. Então, eu comecei a fazer um trabalho justamente de ir nas escolas públicas para falar para os outros jovens de que aquilo existia, de que aquilo era para eles e que eles tinham que acessar aquilo. Porque de um lado você tem essas mesmas unidades sofrendo porque não tem demanda e do outro lado jovens que não conseguem se enxergar nesse tipo de equipamento porque acham que não são capazes de passar. Então, eu comecei a fazer esse trabalho, muito de maneira, extremamente trabalho de formiguinha mesmo, de ir nas escolas, e isso me levou a um lugar de entender depois que o que esses jovens precisavam era de apoio, inclusive técnico. Então, eu formei um grupo de outros jovens para poder dar aula para esses jovens, para eles conseguirem fazer o vestibular e passar. E aí, quando eu tive acesso à universidade também, eu fiz a mesma coisa, a universidade pública. Eu fiz a mesma coisa, eu comecei a fazer com que esse caminho... Então, todo lugar que eu vou, eu não simplesmente adentro, mas eu deixo sempre a porta escancarada para que outros que vieram de onde eu vim também tenham o mesmo tipo de acesso. E aí isso me levou ao Juventudes Potentes. Essas iniciativas, elas acendem ali a chama de esperança desses jovens. É isso, Maria Elisa? Aquece nosso coração, né? É muito bonito isso. Na verdade, a Nayara falou uma coisa muito importante. A gente tem que trabalhar cada vez mais juntos, né? Cada vez mais em rede, né? Tem aquela frase, precisa de uma aldeia para criar uma criança. A gente precisa de 2 aldeias para criar um jovem, eu acho, né? Vou criar uma nova frase aqui. Porque, na verdade, o jovem, a gente não pode colocar todo esse peso, toda essa responsabilidade em cima dele, de lutar contra um sistema, vários obstáculos, de onde ele vem,
para ele conseguir, né, quase a jornada do herói, né, para ele conseguir um emprego e deixar as instituições de fora, né, as empresas. Por isso que hoje na agenda ESG se fala tanto sobre o social, sobre a inclusão produtiva, sobre a diversidade, sobre a inclusão de negros, mulheres negras. Então a gente precisa trabalhar em sociedade, em rede, para que a gente consiga ajudar-nos, né, porque não só ganha o jovem, ganha a empresa, né, uma empresa mais diversa, uma empresa mais inclusiva, uma empresa que dá oportunidade a todos, né, ela vai ganhar muito no futuro, quando esse bônus demográfico começar a mudar e a gente começar a ter cada vez mais jovens nas empresas. A gente falou, inclusive, no outro bloco sobre a escolha, né, a procura, a falta de informação para chegar ao primeiro emprego, chegar ao posto de trabalho. Não existe mais esse negócio de a criança já imaginar o que ela quer ser quando crescer, Jonathan? Cara, hoje é muito ligado a... Eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser o que meu pai é, o que minha mãe é, o que meu tio é, o que quem está ali dentro da casa... O mesmo tipo de trabalho que ele faz é o que muitas vezes acaba acontecendo. Por vários motivos. Falta de referência, então, muitas vezes ali você acaba tendo conhecimentos como jovem, né? Só daquelas profissões que são padrões, então, é o advogado, é o médico, enfim, é o professor. Só que são todas profissões que ele entende que precisa de uma capacitação, de um conhecimento, que, putz, quando ele chega ali no fim do ensino médio, ele fala, cara, eu não consigo acessar. Eu não tenho essa... E assim, para o jovem, quando ele chega no ensino médio, que ele precisa fazer o Enem, ele acha que ele precisa passar naquele momento. Se ele não passar naquele momento, então é assim, ou eu faço agora, ou eu vou ter que trabalhar com meu pai, como meu pai trabalha, ou coisa do tipo. E muitos desses jovens acabam, inclusive, ao longo do período, né, do ensino médio, já começando esses trabalhos. Então, para ele só vai dar continuidade, quando ele finaliza a formação, principalmente. Quando ele finaliza ali, ele vai repetir, ele fala assim, putz, tá aí. Então, se meu pai trabalha com isso, é o que eu vou seguir fazendo, até porque hoje é muito, o que acabou acontecendo, principalmente depois da pandemia, é que esses jovens se tornaram o arrimo da família. Então, para ele, 4 anos ali estudando, 5 anos estudando, 3 anos estudando, é muito tempo. E tem a questão do imediatismo também, né? Que a sociedade está cada vez imediata. Falando assim, eu vou ter que ficar estudando 4 anos para ter uma profissão, às vezes já cansa já logo de cara, né? Agora, eu quero fazer um jogo rápido aqui com vocês. É o seguinte, começar por você que está respondendo essa pergunta, jogo bem rápido mesmo. O que você queria ser quando crescesse? Eu achei que eu ia ser, cara, dono de algum empreendimento lá no Capela. Eu achei que eu ia ser, tipo, ser dono de uma lanchonete, uma coisa assim, tipo... E não era uma cabeça de empresário no sentido de, nossa, ficar mega rico, mas era uma coisa pequena e eu tinha muito essa cabeça de que ia ser alguma coisa ali mesmo. Você imaginava ali trabalhando? Exato, negócio, como empreendendo na minha própria comunidade. Eu achei que seria isso, até porque eu não conhecia uma outra realidade, um outro mundo. Nayara? Professora. Como é que eram seus sonhos de criança? Você imaginava numa sala de aula? Eu gostava muito de ler, de escrever, então eu tinha esse imaginário de, nossa, que legal, acho que vai ser interessante, mas também não tinha a noção do que a gente está falando quando fala de educação no Brasil, né? Mas era um imaginário ali de que a educação poderia me levar a algum caminho, sabe? É engraçado, meu sonho de infância se realizou, né? Eu queria ser veterinária e eu me formei como veterinária. Olha que legal. A gente fez um programa, inclusive, sobre pets já. Né? Não, só que a faculdade de veterinária eu tinha uma ilusão e acabou sendo outra, mas ela me abriu, porque dentro da veterinária tinha a parte de economia, e aí eu fui indo para essa área de marketing, economia, inteligência de mercado, e eu fui indo, mas o sonho foi realizado, eu me tornei veterinária. Quando eu era pequeno, eu queria ser motorista de ônibus, de uma empresa famosa, inclusive, que a gente não pode dizer o nome, mas eu adorava, ficava imaginando dirigir ônibus. Enfim, a gente, antes de ir para o próximo bloco, vai falar sobre a Espro, né? No próximo bloco, a gente vai falar sobre a Espro, mas antes a gente vai trazer aqui um depoimento, mais um depoimento da jovem potente Carol Vicente. Escuta e orientação viabilizam sonhos e multiplicam essas ações. Vamos ver. Meu nome é Carol, tenho 28 anos, moro na cidade de Itapevi, no bairro do Jardim Rainha, entre a região metropolitana de São Paulo. O Jardim da Rainha eu descreveria um lugar um pouco menos favorecido, né? Porque a gente tem algumas situações dentro do bairro, locais que não são desenvolvidos, e o intuito do projeto foi ser criado, na verdade criei um projeto para levar esses benefícios à comunidade.
E isso que eu acho legal, que a própria periferia se ajuda. Não precisa de algo de fora, de algum órgão em particular. Claro, traz os benefícios, mas se o pessoal se ajudar, nossa, já leva para fora, em tudo quanto é lugar. O Juventudes Potentes entrou na minha vida assim, mas do nada mesmo, que eu fazia parte do Swing Samba Rock da Massa, em Itaquera. Eu era professora de samba rock e o Flávio, não lembro, ele falou do Juventudes Potentes. E aí ele falou, ó, participa desse edital, eles ajudam iniciativas assim como a sua. O projeto Das Minas, eu falo que, eu vou brincar, é um bando de mulheres. Mas são mulheres que sempre teve sonhos de ajudar o próximo. Eu acho assim que a gente está nesse mundo para se ajudar um ao outro. Não querer só para você, só isso aqui é meu, vai ser só para mim, não. A gente pega o que a gente sabe e espalha para as pessoas. É como se fosse o amor. Se você não pregar o amor no mundo, como que você vai conseguir fazer as coisas na vida? Como que você vai dar continuidade? A experiência com o Microfundo foi muito boa, porque ajudou a gente a dar iniciativa ao projeto. Porque é muito fácil, a gente tem uma ideia boa, tá, mas como que eu vou começar essa ideia sem dinheiro? Né? Eu vejo pelo meu trabalho que eu fiz aqui em Itapevi e com outros que participaram. Às vezes você tem um projeto em mente, quero fazer sopão na rua, mas como que eu vou fazer? E lá ensina o A, o B, o C, o D e o E, desde como que você vai guardar o dinheiro para ter uma renda, um capital futuramente. Você tem que... É uma direção. Se a pessoa souber lidar com isso, ela vai longe. O que me inspira são sonhos. São sonhos, porque eu sempre fiquei na parte social com a minha família. Então, quando alguém pede ajuda, eu não consigo falar não. Então, acho que você ajudar as pessoas, você ter um projeto que está dando autonomia das pessoas, ter trabalho, dar aula, não sei, dependendo do que for, e a pessoa chegar em você e falar assim, Carol, muito obrigada pelo que você fez. Para mim, isso já não tem nem palavras. A gente pega o que a gente sabe e espalha, é como o amor. Olha que frase, gente. Bom, a gente está mostrando aqui no Transição, tendo o prazer de mostrar iniciativas que transformam vidas, né? E a gente está falando de juventude. A gente vai voltar já, a gente vai fazer um breve intervalo e volta a falar então sobre a juventude, as iniciativas que visam formação profissional e inserção no mercado de trabalho. Fica aí. E a gente já está de volta com o Transição para falar sobre como iniciativas estão revolucionando a vida de jovens periféricos com ensino profissionalizante, orientações e pontes para o mercado de trabalho. Para essa conversa estão aqui com a gente o Jonathan Salles, a Nayara Basoli, que são da Juventude Potentes, e a Maria Elisa Montaner, que é responsável pela área de Insights de mercado do ESPRO. Bom, é o seguinte, a gente vai entender melhor o trabalho dessa associação criada em 1979, é isso, né? 79, sim, que já facilitou a entrada no mercado de trabalho de mais de 520 mil jovens, é isso mesmo, mais de 520 mil jovens. Então a gente vai conhecer aqui o ESPRO. O nome ESPRO vem de Ensino Social Profissionalizante. A associação, com sede em São Paulo, atua em 992 municípios espalhados pelo país. Durante seus 44 anos, o ESPRO tornou-se referência em programas de socioaprendizagem. Trabalha a capacitação profissional de jovens e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social,
e têm dificuldades para entrar no mercado de trabalho. A Associação de Ensino Social Profissionalizante oferece gratuitamente um curso com duração de cerca de 2 meses, que prepara mais de 24 mil alunos por ano para entrarem no mercado de trabalho. O curso contribui para que os jovens despertem o protagonismo e a autoconfiança. O que mais me marcou foi descobrir quem eu sou e quem eu queria ser lá na frente, sabe? Eu tinha muita dúvida do que eu queria ser e hoje eu tenho certeza do que eu quero ser pedagogo e foi uma das coisas que mais me marcaram. O curso mostra como as grandes empresas funcionam, aborda questões como postura, comportamento e habilidades importantes exigidas pelas empresas. Outro ponto importante é a preparação para as entrevistas de emprego, como se comportar, como se vestir, como falar, o que falar, todos os detalhes. O curso da Espro incentiva a criatividade dos alunos sem perder o foco na formação integrada e multidisciplinar. Há também aulas de atividades artísticas como coral, dança, música, interpretação e percussão corporal. A ideia é educar, transformar e incluir adolescentes e jovens. Eu tive uma vivência prática, né? Para entender o ambiente corporativo, as exigências de um RH e o nosso comportamento, a nossa capacidade de se relacionar com nossos colegas, com nossos superiores, eu achei muito interessante. Para se matricular no curso, a pessoa precisa ter de 14 a 22 anos de idade e estar matriculada em escola pública a partir do 9º ano do ensino fundamental. Quem já terminou o ensino médio também pode fazer o curso para o mundo do trabalho. O Espro tem parceria com mais de 3.000 empresas de diferentes segmentos. Acompanha e orienta os jovens e adolescentes durante o programa para dar sustentabilidade ao desenvolvimento socioprofissional e contribuir para a melhor relação entre empresas e jovens trabalhadores. Já aprendi o caminho que eu vou trabalhar. Eu acho que foi descobrindo coisas novas também, sabe? Muito bem, Maria Elisa, a gente já deu um número aqui de que já transformou a vida de mais de 520 mil pessoas, 520 mil jovens, né? Eu queria falar daqui a pouco sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, mas antes eu queria fazer uma pergunta bem assim, pessoal, qual é a sensação de ver essas pessoas, como a gente viu os depoimentos aqui, de ver essas pessoas tendo a vida transformada? O que isso significa para você? Para nós do Espro significa muito, significa todo o resultado do nosso trabalho, né? O Espro, ele brilha os olhos, né? Porque quando você vê os depoimentos dos jovens e como eles entraram e como eles saem do programa e como eles se mantêm, né, depois do programa, é uma grande realização para a gente. A gente brilha, a nossa missão é educar, transformar e incluir o jovem na sociedade, no mundo do trabalho. Transformar a vida mesmo, é aquilo que a gente estava dizendo, isso é o que de fato acontece. Exato. Né? Muito bem, o Espro cumpre, só deixar claro aqui que é o Espro, eu tinha falado no outro bloco aqui, a Espro em algum momento aqui, vamos fazer a correção, o Espro cumpre 5 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu queria que você falasse sobre isso, como é que funciona isso? Bom, na verdade a gente está alinhado com as ODS, que a gente está alinhado com a Agenda ESG, né? O Espro, o nosso superintendente costuma falar que a gente é ESG antes de ser modinha, né? Então a gente sempre... A gente desculpa, ESG. ESG. ESG, isso. Que significa... Environmental, Social and Governance, né? Que é as 3 siglas que estão muito em voga hoje, que fazem parte das ODS, né? Tá. E aí a gente contribui com as ODS através da erradicação da pobreza, inserção no mundo do trabalho, equidade de gênero, e a gente também, então, através da transformação dos jovens, a inclusão produtiva do jovem, a gente está contribuindo para essa agenda da ESG, a gente está contribuindo para o atingimento das ODS. Muito bem. Agora, a gente está falando sobre essas iniciativas que transformam a vida das pessoas e eu queria ir um pouco além. Ela transforma não só a vida das próprias pessoas, mas também, como disse no último depoimento, assim, da comunidade em si.
Não é? Como é que funciona isso, Nayara? Transforma a vida da sociedade ali, daquele ambiente? Acaba, por exemplo, essas iniciativas por dar oportunidades, enfim, por inserir o jovem, acaba, de uma certa maneira, dando cidadania, mais cidadania, politizando esses jovens? Como é que você enxerga isso, Nayara? André, tem uma frase que a gente gosta muito de usar no programa, que é assim: quando a gente dá emprego para um jovem, a gente não está apoiando uma vida, a gente está apoiando uma família. Uhum. Porque geralmente esse jovem ele vai apoiar a mãe, o pai, a avó, o irmão. Geralmente ele vai ter uma renda maior do que os seus pais tinham na idade dele. Então, assim, a transformação, o impacto, ele sempre reverbera, né? Para dentro da casa, para a comunidade, né? Quando a gente apoia um negócio, né? Como a gente viu no vídeo da Carol, através do Microfundo, a gente está apoiando as pessoas que trabalham com a Carol, os fornecedores que estão naquela rede. Então, o impacto no território, ele acaba indo para todo mundo que mora naquela comunidade, né? E isso é muito potente para a cidade em si, né? Porque a gente vai reduzir desigualdade, porque a gente vai ter uma sociedade mais saudável. Então, assim, é sempre importante a gente pensar que não é um a um, né? É algo coletivo, que é né? o coletivo, exatamente. Esse tipo de iniciativa, essas iniciativas, a gente está falando aqui especificamente sobre São Paulo, mas elas existem em outros lugares, em outros países semelhantes, em condições socioeconômicas que o Brasil, Jonathan? Existem. Inclusive, o Juventudes Potentes, né, ele é um programa que ele é global. Ah, é? Só que nos outros países, são outras 10 comunidades, né, ele chama Global Opportunity Youth Network. E nessas outras comunidades, todas elas acabam trabalhando em inclusão produtiva, cada um com seu respectivo contexto, porque, por exemplo, a gente tem 3 comunidades que estão na Índia, então lá eles têm outras questões, desde a comunidade que é rural, até a comunidade que está ali um pouco mais pensando em outro tipo de inclusão produtiva, mais pensando em tecnologia e coisas do gênero. Então, acaba que esse mesmo tipo de impacto, essa mesma metodologia de trabalho, por mais que sejam contextos diferentes, você tem resultados de impacto que é muito parecido. Então, Bogotá, por exemplo, que é uma outra comunidade, acaba tendo impacto nas famílias desses jovens que têm acesso também a trabalho e formação, que acaba se tornando uma cadeia. Então, esses mesmos jovens, por isso que vários desses jovens acabam, inclusive, se aproximando do programa, eles se tornam agentes transformadores também. Então, para além da família dele, ele também, ele vai lá por um amigo dele que está ali, que ele encontra num sarau, que ele encontra até na escola, e ele fala assim, putz, olha, tem essa oportunidade aqui. Então, ele acaba se tornando esse agente transformador também, que, por sua vez, de pouquinho em pouquinho, vai gerando aí uma grande escala. Muito bem. Marilisa quer comentar também? Não, eu queria complementar aqui, para além de todo esse impacto, né, geralmente a gente vê muito a figura do familiar que já passou por um programa, já teve uma experiência de emprego, um nível superior, puxando o jovem, né? Então é muito comum, minha mãe falou para eu vir aqui, né? Chega lá no ESPRO, minha mãe pediu para eu vir aqui. E na verdade porque a mãe está realmente preocupada. A gente criou um índice de vulnerabilidade no ESPRO e um dos indicadores que a gente criou era que a escolaridade da mãe, ela pesava muito no impacto que o jovem teria de vulnerabilidade ou não. Então, quanto mais menor a escolaridade da mãe, maior a vulnerabilidade do jovem. E o oposto é muito verdadeiro. Então, a gente percebe que essa questão de um ir puxando o outro e vai trazendo, e vem influenciando o vizinho, que vai influenciando o primo, e de repente a gente já está outro dia apareceu um caso para a gente, 3 gerações de jovem aprendiz que tinham passado pelo ESPRO. O tio, o pai e agora o sobrinho, assim, né? Então, isso dá muita satisfação para a gente. E a gente tem junto com esses programas, como a gente faz socioaprendizagem, a gente trabalha muito também com a comunidade. Então, a gente promove oficinas de geração de renda para os pais dos jovens. Então, a gente oferece oficinas diversas para implementar o empreendedorismo também dentro das famílias. Então, gerando renda também para o jovem. Que bom. Então, o impacto é para além do jovem. E essa questão do jovem, na pandemia, a gente observou muito também, os jovens aprendizes, a gente conseguiu preservar, né, as empresas, o governo e o próprio, principalmente as empresas, conseguiram preservar esse jovem empregado, dando uma segurança, tanto de renda, como deixando o jovem em home office, dando acesso à tecnologia e tudo mais. E isso virou arrimo de família mesmo. Então, um jovem aprendiz na pandemia foi quem segurou, porque o restante da família, às vezes em funções informais
ou precarizadas, perderam completamente a renda. E esse jovem foi o que deu a sustentação para eles. Muito bem. Eu queria, Maria Elisa, o Espro faz pesquisas, né? Como a gente anunciou aí. Tem um ponto que a gente queria citar, que é o seguinte. A gente tem uma população que é ainda mais vulnerável, a população LGBTQIA+, com destaque para a população trans, né, que é a mais discriminada, enfim, sofre mais preconceito, está mais fora do mercado de trabalho. A realidade para essas pessoas é cruel, porque elas não veem outra saída a não ser se prostituir, enfim, é muito difícil. O Espro tem algum trabalho específico, alguma pesquisa nesse sentido? O que fazer com a população LGBTQIA+, que precisa se inserir no mercado de trabalho? Sim, a gente tem os cursos de formação do mundo do trabalho, a gente criou turmas específicas para jovens trans. Na cidade de Porto Alegre, a gente está desenvolvendo alguns projetos nessa área. No nosso índice de vulnerabilidade, a gente colocou a orientação de gênero como um dos pesos para a vulnerabilidade. Então, a gente está monitorando e a gente tem em torno de 1% dos nossos jovens que se consideram trans. A gente tem mais ou menos de 3% a 4% se a gente somar não binários e outras orientações de gênero, né? Se a gente pensar em heteronormatividade, a gente tem cerca de 30% dos jovens que não se enquadram nesse conceito. Então, a gente percebe que o jovem está se tornando cada vez mais diverso e isso faz todo um movimento dentro das empresas, né? E a gente percebe que a vulnerabilidade, ela é maior realmente entre trans, negros, mulheres e também, mas sempre com o recorte social também, né? Então, quando a gente olha para a vulnerabilidade do jovem, a gente olha sobre 3 aspectos, né? A questão identitária, a racial e a questão de renda social. E aí, assim, eu continuo só um pouco mais nesse tema para perguntar para vocês sobre a imagem que o jovem LGBTQIA+ tem hoje no mercado de trabalho. A gente costuma falar que o mercado ele é um reflexo da sociedade, né, André? Então, assim, o mercado de trabalho ele reflete o que é a sociedade, que é a sociedade brasileira. Mas eu acredito que a gente está conseguindo puxar mais para boas práticas. Políticas e boas práticas estão sendo colocadas, principalmente para reconhecer, para premiar empresas, né, que fazem um trabalho, que fazem a obrigação, que fazem o que tem que fazer, que é empregar, né, fazer um processo seletivo decente, né, fazer um acompanhamento daquele jovem. Então, assim... E dar condições de trabalho, inclusive, né? Exatamente. Para essas pessoas, que abrir, né, dar uma oportunidade, abrir uma porta e depois sustentar essa oportunidade, né? A gente, acho que é interessante mencionar, a gente desenvolveu no Juventudes Potentes um selo para premiar empresas que têm boas práticas na inclusão produtiva de jovens, né? Então, Melhores Empresas para Trabalhar Jovens Potência, que foi desenvolvido junto com Great Place to Work, que é uma empresa que premia, né, outras empresas, uma consultoria que premia empresas com boas práticas. A gente fala assim, bom, então a gente precisa pôr luz para quem está fazendo o mínimo, para quem está fazendo o decente. Para que seja exemplo até para outras empresas, né? Ser referência para outras empresas. Exatamente. Muito bacana. É o seguinte, eu queria que vocês respondessem algumas dúvidas. O nosso repórter, o Bruno Mascarenhas, foi para as ruas, ouviu os jovens, né? A gente está falando aqui, vocês são jovens, eu não sou mais jovem, mas a gente quis ouvir também os jovens nas ruas. Ele levantou algumas dúvidas, enfim, algumas questões. A gente vai rodar o VT e aí depois eu queria que vocês respondessem. Pode ser? Perfeito. Vamos lá, então. Essa questão que me pega muito é nas qualidades e defeitos. Não ser genérico, né? Não falar que, eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, acho que a minha pergunta é mais nisso. Quais defeitos, quais qualidades, quais competências eu devo abordar na hora da entrevista? Eu não sei o que tem que escrever no currículo, quais características sobre mim que eu tenho que colocar, sobre experiências que eu tive. Então, o que eu tenho que abordar ainda ali, eu não sei sobre. Vou ficar realmente falando muito sobre mim? As pessoas gostam de escutar realmente? Ou acham que a gente está meio que forçando alguma coisa? Então, acho que é mais nesse questionamento, tipo, como me comportar? O que falar da minha experiência? Assim? O que a gente deve responder? Quais palavras que vai deixar o entrevistador mais motivado, né? Como que a gente faz para se sobressair para o entrevistador e ele chamar a gente? A gente fica com muita dúvida. Bom, eu acho que assim, a dúvida principal que pelo menos a maioria aí disse é sobre como se apresentar para o empregador, né? O Espro, como a gente viu na reportagem, ensina um pouco, passa um pouco desse conhecimento, né, Maria Elisa? Como é que a gente pode, o que você responde para eles? Bom, o nosso curso de formação do trabalho, ele trabalha focado nisso, né, para como se portar numa entrevista, o que falar e tudo mais. Eu acho que
de novo, não colocar só o peso no jovem, colocar também para as empresas, né? As empresas estão mudando, elas estão fazendo cada vez processos seletivos mais acolhedores, empáticos, às cegas, né? Onde não se olha o currículo, não se olha a raça, não se olha... Para tornar esse momento o mais transparente possível. O conselho que a gente dá é assim... seja você mesmo e pense que as suas experiências não se resume aonde você trabalhou, mas tudo que você viveu. Às vezes ele foi um líder comunitário, né, como o caso do Jonathan, ou ele foi dentro da sua comunidade, na igreja, no clube. Ele fez outras coisas, ajudou a mãe a vender quitutes no farol, sabe? Tem tantas outras coisas que o jovem que resumir ele numa folha de papel dizendo escolaridade e último emprego é muito pouco. Então, o jovem tem que aproveitar esse momento, ser o mais transparente possível, o mais honesto possível e contar aquilo que ele viveu, né? E as empresas têm que ter o olhar e entender que, sim, um jovem de 14, 16, 18 anos, ele é um aprendiz, ele é um jovem que está em formação, né? Então, ela também tem que ter esse olhar empático sobre o jovem e entender mais a experiência do jovem do que aquilo que ele traz no currículo. Nayara? Eu acho que a gente tem que olhar para uma característica que o jovem, principalmente o jovem periférico, tem, que é a resiliência, sabe, André? Então, assim, uma empresa, um mercado que contrata um jovem que não vai ter tanta experiência, porque ele é um jovem, ele vai ter muita resiliência, ele vai ter criatividade, ele vai ser inovador, sabe? Ele tem uma experiência de vida que muitas vezes a classe média ou determinadas pessoas nunca tiveram, né? Que não vão ter, que não passaram por aquilo. Então, acho que igual a Maria Elisa falou, é olhar para a experiência, é fazer perguntas voltadas para essa experiência e sair do tradicional, sabe? Dar uma oportunidade, olhar, falar, opa, será que não vale a pena entrevistar de outro jeito, né? Dar uma oportunidade para uma pessoa diferente do que eu estou acostumado, né? E o olhar inovador, ele traz lucratividade, sabe? Se você está vendendo para a periferia, se você está acessando determinados públicos para o seu negócio, se você tem um funcionário que entende daquilo, é muito bom, sabe? Jonathan? Perfeito. Não, acho que todos os comentários aí abarcam boa parte das coisas que eu acredito também que seja importante para esse jovem. Primeiro, ele se reconhecer como alguém um indivíduo que tem uma história. Então, ele aquela coisa que existe no mercado de que o jovem precisa chegar já com ele primeiro trabalho, mas qual que é a sua experiência anterior? Então, esse tipo de coisa que precisa ser desmistificado por lado das empresas e do outro lado ali o jovem quer se reconhecer de fato como alguém que teve essas vivências, que tem essas habilidades que são extremamente importantes para o mercado, inclusive, como resiliência, criatividade, esse tipo de coisa. Mas acho que tem uma outra coisa também que é muito importante, que é acessar os lugares onde você consegue encontrar essas informações. Então, várias dicas de como construir um currículo, de como se comportar numa entrevista. Inclusive, o Juventudes Potentes tem uma rede onde a gente, além de disparar para esses jovens, né, para os jovens potência, vagas de trabalho, vagas de formação, a gente também fala sobre esse tipo de comportamento, dá essas dicas para esses jovens. Então, Jonathan, já que você falou em redes, vamos aproveitar. A gente está chegando no final do programa aqui, mas redes sociais, como é que a gente acha vocês? Para achar o Juventudes Potentes é só colocar, muito simples, jogou no Instagram ali, Juventudes Potentes, lá você consegue acessar a rede de oportunidades, saber quando é que a gente vai ter os próximos editais de microfundo, se aproximar da gente, pode falar comigo diretamente também, você vai me achar lá ali, eu tenho vídeos ali que eu estou marcado, só me chamar se quiser fazer parte do Núcleo Jovem, se quiser conhecer mais o programa, então fico super à disposição. Juventudes Potentes, então. Juventudes Potentes, só jogou no Instagram, já acha. Maria Elisa? Bom, também o nosso site, espro.org.br, Sou Jovem, vai lá, você é jovem, entra lá, Sou Jovem. Tem o canal para se inscrever, tanto no nosso curso de FMT, como também na nossa plataforma de vagas, né, que a gente tem tanto vaga para jovem aprendiz, como também para estágios. Muito bem, gente, obrigado. Então, foi muito bom conversar com vocês aqui, queria agradecer de coração, foi muito boa essa conversa. Agradecer você também que acompanhou a gente até aqui no Transição, convidar você para acessar as nossas redes sociais, @RedeTVT, para você rever esse e os outros programas que a gente fez dessa e da temporada passada. A gente se fala na próxima semana, então, com mais um tema muito interessante. Aliás, a gente vai falar sobre, a gente estava falando agora há pouco aqui sobre a população LGBTQIA+, vai ser o tema do nosso próximo programa. Então, a gente se fala na próxima semana. Até lá!